Você vê que tem muito time de research, em que os analistas, principalmente os bancos estrangeiros, tem muito analista baseado fora do Brasil. O cara está baseado nos Estados Unidos, em Nova York, ou qualquer que seja o lugar. Eu acho isso ruim, assim, para o analista que está cobrindo. Fica para o Brasil. O cara que quer cobrir empresas no Brasil. Aí, o cara que está sentado aqui no Brasil, o cara sabe, o cara enfrenta no dia a dia dele é cercado pela dinâmica dessas empresas. Então, o cara, ele sabe se a loja está cheia ou vazia, o estacionamento do shopping está cheio ou vazio, mesmo assim, só de perceber, não precisa estar... Meio que por osmose o negócio tá ali. Ele tá ali. As conversas, né? O cara conversa com o Uber, conversa com um cara, com o outro. Então, eles respiram esse ar, entendeu? E não só isso, ele tá muito próximo das empresas. Qualquer hora ele encontra, visita, conversa e tal. O cara que tá... Que não, ele tá lá, né? Não tá vendo isso. Ele, por mais que venha aqui... de vez em quando, e é de vez em quando, assim, eu venho muito, mas, pô, o cara vem de vez em quando, não é igual, entendeu? Não é igual, por isso que a gente faz questão de ter a maior parte, quase todos, tirando, a gente tem baseado fora do Brasil hoje, de um time de 45 analistas, a gente tem 4 fora do Brasil, fora dos mercados, né? Uhum. O resto está ou baseado em São Paulo, baseado no Chile para quem cobre empresas no Chile, baseado na Colômbia para quem cobre empresas na Colômbia, no México para quem cobre empresas no México, então... A gente faz questão de ter... É isso, é um pouco do... Eu preciso ver ali, eu preciso estar sentindo aquilo acontecendo, né? Não dá para ficar sentado no escritório e tentando adivinhar o que vai acontecer. E eu acho que isso foi uma coisa legal que a gente trouxe. O BS tinha um monte de questão, eu acho. Um monte de burocracia desnecessária e um monte de problema de gestão. Mas o BS tinha processos. E eu acho que muitos desses processos a gente trouxe aqui para o Pactual. E que ajudou o Pactual a crescer. Né? A gente não aproveitou... Toda a burocracia a gente deixou para trás. Mas aqueles processos que eram importantes para estruturar um banco para ter o tamanho que a gente tem hoje, acho que algumas coisas foram aproveitadas naquele período. E eu diria que no research também. A gente trouxe do BS uma série de melhores práticas de research que talvez no Pactual ainda não existissem naquela época. Então, acho que foi um desses negócios que a gente pode falar. A gente aproveitou aquela plataforma... Porque muita gente fala mal, né, um monte do BS e tal, mas tem algumas coisas que a gente tem que... Você tem coisa boa e coisa ruim, né? Pode ter mais coisa ruim. Mas... Acho que a gente foi, talvez, não sei, sábio o suficiente na época para aproveitar o que tinha de bom naquela situação. E eu acho que a gente aproveitou muito research, muitas coisas sobre como que os relatórios eram montados, sobre como os bancos de dados eram estruturados, sobre como as equipes tinham que ser montadas. Tudo isso a gente trouxe dessa experiência. Os 4 caras mais seniors que ficaram ali eram ex-UBS. Vai ficar lendo ali. O macro pode ser, eu vou dizer isso sem ser... Às vezes é árido ali, né? Sim. Você vai ler um relatório, o cara vai fazer análise de inflação, aí tem páginas e páginas falando dos efeitos, aí tem... A gente tenta fazer, muitas vezes, no Tensim, de maneira bem... Não só no Tensim, mas até no nosso produto de estratégia, de maneira geral. Obviamente, eu confio inteiramente na análise feita pela nossa equipe macro, então eu uso tudo que eles produzem, a equipe do Mansueto e todo. Tem um time grande, né? Já deixa no Brasil, México, Chile, Colômbia, então é um time super bom. Eles fazem uma análise super detalhada e eu pego essa análise super detalhada e falo, olha, isso aqui eu vou resumir aqui, vou dar um panorama rápido do que isso tudo aqui quer dizer, coloco lá ou no relatório do Tensim ou nas minhas apresentações de estratégia. Então, quando eu começo a falar com o investidor, eu falo, olha, o pano de fundo macro é esse. Né? Aqui está como é que está a atividade econômica, aqui está como é que está juros, aqui como é que está o fiscal, como é que está câmbio. Aqui é o panorama. Agora, com esse panorama... Eu vou tomar essa decisão. Isso aqui que eu faria. Então, eu acho super... Isso tem sido, obviamente, não tinha lá quando foi criado. Eu tenho determinadas situações que o cara não resolve de jeito nenhum. Mas ter uma gestão boa faz muita diferença. A gente é um exemplo disso, né? Assim, de novo, sem querer, a gente está aqui num call totalmente enviesado, nós 4. Né? Ninguém vai discordar de mim. Mas a verdade é que a gente faz uma baita diferença a qualidade da gestão que tem aqui no BTG. A cultura, a gestão, faz muita diferença. Você pensar médio e longo prazo. Pô, gestão é tudo, assim, cara. Saber execução é tudo. Às vezes você tem uma estratégia. A estratégia é você, sei lá, você rever. Você tem uma estratégia e você tá indo aqui no rever. Execução, pô, 90% do negócio é executar, cara. A estratégia se ajusta, não tá muito bom para cá, vira para lá, muda um pouco aqui. Mas saber executar bem é fundamental. Eu acho que pô, faz toda a diferença. Você consegue ver, você pega empresas na mesma indústria, expostas às mesmas questões macroeconômicas, com as mesmas tendências, tem umas que vão super bem e outras que vão super mal. E é gestão. O background está todo dado, o ambiente competitivo é aquele, o ambiente macroeconômico é o mesmo, e ainda assim empresas vão muito bem, outras vão muito mal. E eu tento ler não só
mercado. E às vezes muitos livros que eu leio são histórias de mercado que aconteceram com o mercado, mas não é se devia investir assim ou investir assado. Mas, assim, tem alguns livros da história de mercado de capitais nos Estados Unidos que antigos até, que eu adorei ler, assim, me formaram um pouco para eu entender um pouco do que foi esse mercado naquela época. Então, sei lá, o Barbarians at the Gate, que é a história do KKL, que eu acho super antigaço esse livro, super legal. É o Liar's Poker, do Michael Lewis, que é um livro também que muita gente leu. É um que eu acho também super interessante, até para quem entender como é que você pode, com um time de estrela, dar muito errada, que é aquele do Long Term Capital Management, que foi aquele hedge fund que quebrou, que era só tinha PhD, os caras eram geniais. E os caras quebraram, apesar disso. É o Ingenious Failed, né? É o Ingenious Failed, é o nome do livro. Então, tem alguns livros que contam essas histórias de mercado. De novo, o que eu acho legal é que eu não estou lendo... Não é chato, entendeu? O cara está contando uma história que aconteceu, você participa da vida daquelas pessoas, você entende. Em alguns casos, até, o cara dá um endereço onde era. Então, às vezes, eu passo andando na frente e falo, pô, era aqui que os caras estavam fazendo. Tem agora eu vou esquecer o nome, que conta a queda do Bear Stearns, que até a foto da capa do livro, eu esqueci o nome agora, a foto da capa do livro é a foto da parte de cima do prédio, porque eu não sei se vocês lembram, eles tinham acabado de construir um prédio espetacular em Midtown Manhattan, ele custou uma fortuna, os caras quebraram, o prédio acabou de ficar pronto, já quebraram. Então, um pouco assim do como, às vezes o cara, a gestão de risco do cara é uma droga e o cara tá gastando uma fortuna construindo um prédio, entendeu? Então, essas histórias assim eu acho legais, e tem vários. Tem uns livros que eu acho que são mais assim, que faz você pensar mais um pouco. Também, ele não é de negócio, mas é um pouco que são alguns livros do Malcolm Gladwell, que chama Outliers, que eu acho talvez o mais legal, assim, de mercado, porque fala sobre por que aqueles caras geniais, ou que tiveram não geniais, mas que tiveram uma carreira genial. Ele fala sobre os Beatles, por que os Beatles viraram os Beatles. O cara conta a história do cara e você entende como que aquilo aconteceu. Óbvio que tem muito talento, não é? Ninguém está tirando o talento dos caras, mas... Então, é um livro que eu acho legal. Ele tem um outro chamado Tipping Points, que também é legal, que são esses livros que você pode ler a qualquer momento do tempo e ele continua relevante, sabe? São antigos esses dois livros, né, dele. Então, esse eu gosto muito. Esse, assim, se quiser um livro para você ler hoje, chama Outliers. Esse é bacana. É o que conta a história, se não estou enganado, do pessoal do time também, acho que de, será, beisebol, rugby, que o cara nascia, acho que em janeiro, ele tinha diferença do cara que nascia em junho. E aí ele tinha ele jogava um ano antes, e aí ele tinha uma vantagem competitiva. Exatamente. O cara, ele conta várias histórias dessas que você fala assim, pô, o cara não... Se você voltar na história, você entende de por que ele chegou naquele ponto, né? Então, eu acho que esses são... tem um que... Esse é interessante. Esse é mais o pessoal que gosta de... A história é incrível. É uma história de um cara chamado Bill Powder, que chama Red Alert. Esse cara ele era um americano que ele tinha alguma relação com... Ou ele cismou que ele queria cobrir leste europeu e Rússia. E ele se muda para a Rússia, já com Putin presidente. E, cara, eu não vou contar a história aqui, mas é um show de horror, assim, o que acontece depois. E você lendo o livro já tem alguns anos, esse livro não é de hoje. E você lendo o livro, você entende um pouco do que é a Rússia, do que é o governo Putin e a Rússia hoje em dia. Então, legal, assim, e a história é super legal, assim, é cativante, aquele livro que você não consegue parar de ler, sabe? Então, eu volto e meio, eu leio. Agora mesmo teve essa situação com aquela empresa da Elizabeth Holmes, do... Bad Blood? Bad Blood. Bad Blood. Exatamente. Então, virou filme, se quiser ver. Que era uma empresa que vendia, era uma startup que vendia a ideia de fazer um exame de sangue que mapeava um monte de coisa. Então você tirava... A história dela era que você fazia Netflix, isso aí não tá? Então, acho que tá agora. Só que era tudo Então, você furava o dedinho lá, com uma gota de sangue, você fazia 1 bilhão de testes. Isso, né? E a máquina dela nunca conseguiu fazer nada disso. Ela começou... No início a ideia era ótima, não começou a dar certo, ela começou a mentir, enrolar, não sei o quê. Bom, ela foi condenada a 10 anos de cadeia. E o parceiro dela também, outros 10. Então, é uma história de business, assim, de como uma startup, e conta um pouco, você lendo o livro, você entende um pouco do que acontece em Silicon Valley, assim, quais são as motivações que acontecem dentro. Obviamente tem um monte de empresa que dá certo, mas tem muita gente que entra ali e fala assim, pô, tenho que dar certo de qualquer jeito, e aí o cara, às vezes,
Se perde. Às vezes a gente escuta isso, né? Você tem ideia, vende a sua ideia, mesmo que aquilo não seja real hoje. Pode ser que seja amanhã, né? aí é isso. Então eu gosto desse livro, assim, são mais, esse livro, tipo esse, o Bad Blood, você lê rapidinho, é uma história rápida, assim, não é um negócio pra ficar pensando muito tempo, mas dá uns insights. Assim, legal. E música? E o filme, alguma coisa? Música? Tem uma música que eu gosto muito, que é brasileira, que é Além do Horizonte, do Jota Quest. Assim, gosto, acho que tem uma mensagem legal ali dentro. Não sei se eu tô ficando velho. Não posso pensar Além do Horizonte. O Hino do Vasco? Cara, filme eu não sei. Aí não sei se tem algum... eu gosto muito de ver filme. A gente, eu e minha esposa, a gente acompanha o Oscar, assim, com afinco toda vez. Tem um monte de filme bom, né? Eu não sei se eu sei dizer um que eu acho que... Mas tem vários, assim, que as ideias que surgem ali são interessantes.